Essa é a planilha de fluxo de caixa, controle de pagamento de múltiplas contas e controle de estoque. Então ela é uma planilha um pouco mais avançada que a anterior, que tinha apenas fluxo de caixa e controle de pagamento. E a ideia com essa planilha é simplificar os lançamentos. Então, ao invés de você ter 3, 4 planilhas para fazer um controle individualizado, nessa planilha você consegue fazer todos esses controles fazendo o mínimo de lançamentos, ou seja, o mínimo de movimentações, digitação, né? Você vai simplificar o processo. Vamos lá, primeiro passo, esse painel aqui para você entender como funciona. Aqui na parte superior você pode selecionar o intervalo de datas que você quer analisar. Então a data inicial, a data final. Aqui na parte inferior, nesse quadro, você consegue acompanhar os recebimentos, pagamentos e a diferença entre recebimentos e pagamentos feitos dentro desse intervalo de datas selecionado. E aqui você pode analisar por conta. Então eu fiz uns lançamentos aqui, conta do Banco Inter, conta Bradesco e também aqui o seu saldo no caixa ou dinheiro vivo. E aqui na terceira etapa, na parte aqui, você consegue ver o saldo atual das suas contas. Então nesse caso aqui está negativo, já vou mostrar por quê. E aqui você pode ver o saldo por conta individual, né? Cada uma das contas que você tem cadastrada. Bom, aqui você faz um acompanhamento do total de recebimentos, né? Ou seja, dentro desse intervalo você tem o total de valor recebido de clientes, tem também quanto está aguardando recebimento, quanto está em atraso, e aqui a parte de pagamentos. Deixa eu até aumentar esse intervalo de data aqui, só para mostrar mais dados. Então aqui você tem um acompanhamento claro, você tem R$800 a receber de clientes e 0 em atraso. E no caso aqui dos seus pagamentos, né, você tem R$6.000 que você recebeu, não tem nada para pagar e tem uma parte aqui em atraso, né? Se for ver, tem para pagar porque está em atraso já, né? Então essa é a lógica. E além disso, tem a parte do controle de estoque. Então você pode aqui selecionar o item, tá, o produto, e ele vai te mostrar quanto que foi o total de entrada nesse período, ou quantos itens foram comprados, quantos foram vendidos. Eu coloquei aqui como entrada e saída, né, entrada no estoque, saída do estoque e aqui o saldo atual, beleza? Bom, para preencher essa tabela, você vai utilizar aqui as movimentações. Então, eu vou fazer uma movimentação aqui, tá? Supondo que essa é uma loja de instrumentos musicais, acessórios para som, né, música. Eu vou vir aqui e cadastrar a bateria Drum, né? A bateria é vendido por unidade. Vamos supor que eu tenha comprado duas para vender. E o fornecedor, nesse caso, é a Beatriz. Vou pegar o dia de hoje, né, que foi a data da movimentação. E nesse caso, né, eu pedi para o meu fornecedor um prazo para pagamento. Então, a previsão de pagamento, eu vou colocar aqui 31 de maio, vou colocar como 30 de junho. Ou seja, o status desse pagamento ele está aguardando. O valor dessas baterias, né, são duas, então eu vou colocar, sei lá, R$9.000. Essa operação vai gerar um pagamento. Eu que vou ter que pagar, eu como empresa vou ter que fazer esse pagamento. Eu ainda não sei de onde vai vir esse dinheiro. E aqui eu vou colocar 1/1, eu vou tirar isso aqui. Uma parcela de 30 dias de prazo. 30 dias de prazo. Vou colocar essa observação simplesmente para acompanhar. E dessa forma eu tenho todas as informações dessa compra. Eu comprei a bateria, tá? 2 unidades, fornecedor nesse caso foi Beatriz, a data em que essa compra aconteceu, dia 31, previsão de pagamento, tá? Que você pode ver que essas 3 colunas são relacionadas a pagamento.
dia 30 de junho, o status aguardando e o valor de compra R$9.000. Eu vou fazer um pagamento, então o dinheiro vai sair da minha conta. Aqui eu botei uma simples observação, né, para saber um pouquinho mais sobre essa compra. Bom, para lançar esse valor, eu vou utilizar o atalho Ctrl Alt Shift 9. E a planilha ela vai copiar o valor dessa linha número 5, vai inserir aqui na parte inferior. Então, super simples de trabalhar, não tem muito segredo, é só entender essa lógica aqui, que, vou ser sincero, não é tão simples assim para quem está começando, mas se você tiver um negócio e quer simplificar os lançamentos, aí com um lançamento você faz controle de estoque, controle de fluxo de caixa e também controle de pagamento, porque essa bateria você comprou e agora você sabe que ela está aguardando o pagamento e a previsão feita, o prazo, é para o dia 30/6. Bom, agora vou lançar aqui, vamos supor que, eu comprei a bateria, né? Você pode ver que agora ela já aparece aqui. Então, quando você começa a digitar, ela já vai aparecer. Você simplesmente seleciona com a seta, né? Pegou agora a unidade e você vendeu uma bateria para cliente. Vamos botar aqui Fabiana Santos. Essa venda aconteceu na semana seguinte, logo depois que você comprou, no dia 4. Você resolveu, né, fazer uma venda à vista, tá? 4/6, aqui ainda vai estar como aguardando, porque hoje é apenas dia 31, mas se no caso hoje fosse 4/6 e você fez a venda 4/6, aqui vai virar status pago. Então, para facilitar, eu vou mudar aqui, ó. Ah, não, aqui eu esqueci. Espera aí. O pagamento real é aqui, tá? E aqui, independente da data que eu coloco, ele vai aceitar, porque se estiver preenchido, ele vai entender que foi pago. E esse produto, né, eu fiz uma venda pelo valor de R$10.500. Portanto, como é uma venda, eu recebi esse dinheiro, ou seja, foi um recebimento. E esse recebimento foi na conta Bradesco. Então, vou colocar aqui simplesmente venda à vista, né? Foi uma venda à vista para essa cliente. Eu vou usar o atalho Ctrl Alt Shift 9. Caso você esqueça do atalho, você pode vir aqui em extensões, macros, e aí pegar aqui lançamento de dados, Ctrl Alt Shift 9. Beleza? Então é assim que vai funcionar. E agora você já tem aqui tudo atualizado. Então você vai ter o total no saldo das suas contas, né? 8.414. Em dinheiro aqui está negativo, mas isso é um mero detalhe, né? Você acabou pagando em dinheiro e pegou emprestado de alguém, então ficou negativo. Então você consegue ver aqui quanto você recebeu, quanto você pagou, a diferença, né? Em relação a cada conta. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a conta Bradesco. Na conta Bradesco teve aqui uma diferença positiva de 10.550, ou seja, você recebeu 10.550 a mais do que em relação ao valor que você pagou. Aqui você também tem total de recebimentos, pagamentos a realizar, então isso aqui é bem importante, tá? Aguardando o pagamento, são R$9.000 do pedido que você fez das baterias. Você ainda não está totalmente tranquilo, tá, no seu negócio, porque você só tem 8.414 à disposição para pagar essas contas. E como você tem esse valor à disposição, vamos lá, se tem aqui uma conta em atraso, eu vou pegar esse dinheiro e fazer o pagamento. Então hoje tem dinheiro disponível, eu fui lá e fiz o pagamento da minha dívida em atraso. Automaticamente, aqui vai estar constando que não tem mais nada em atraso, né? Nenhum cliente está em atraso e nem você está em atraso com nenhum fornecedor. Só tem valores aqui de vendas a prazo aguardando. E isso é perfeitamente normal, um negócio aí que faz compras a prazo e vendas também a prazo. Beleza? Aqui você também pode acompanhar o estoque, né? Como você comprou 2 baterias,
né? Teve entrada no estoque de 2 baterias. Deixa eu até destacar aqui, eu acho que é bem importante colocar assim, estoque. Botar bold e um pouquinho maior, só para ficar claro, estoque, né? Estoque, entrada no estoque 2, saída 1 e o saldo tem 1. Então é assim que vai acontecer a movimentação. Vamos supor que você fez uma bela de uma compra e teve sorte, vendeu mais uma bateria já na semana seguinte. Dessa vez a cliente foi a Fernanda Silva. Eu vou colocar aqui a data. Vou selecionar, por exemplo, dia 6. E essa venda, né, essa bateria, a cliente ela pediu um prazo. Então ela pagou uma entrada, tá, no dia 6 já. Vamos supor que ela fez um pagamento na entrada. Esse valor de entrada foi R$5.000. Tá? Foi um recebimento. Dessa vez foi em dinheiro. E vou botar aqui venda. Vou colocar assim: entrada, venda parcelada. Vou botar dessa forma, de venda parcelada, só para ficar claro que foi uma venda parcelada, mas teve uma entrada. Então vou botar assim: entrada mais 2. Venda parcelada. Ou assim: entrada mais 2. Isso, pronto. E aí eu vou fazer o lançamento. Então, bateria, drum, Ctrl Alt Shift 9. E como essa foi uma venda parcelada, obviamente que eu vou vender um pouco mais caro, então eu vou vender ela por 11.000. Nesse caso, as demais parcelas você não pode lançar quantidade, porque senão vai a alteração no estoque. Então vou vir novamente, cadastrar a cliente, a venda foi no dia 6, e nesse caso ela me pediu um prazo, tá? Essa cliente pediu um prazo para pagar no mês seguinte, tá? Vamos botar aqui dia 6/7, aqui vai ser no sábado, então eu vou colocar 8/7. Então vai ficar aguardando, eu vou vender essa bateria a 11.000, então vão ser mais 2 parcelas de 3.000. Vai ser um recebimento, então eu vou colocar assim, 1/2 parcela, venda parcelada. Dessa maneira, eu vou saber que essa é a primeira de 2 parcelas de uma venda parcelada. E aqui vou simplesmente lançar essa primeira parcela, mais uma vez para a segunda parcela. Então esse inconveniente vai existir, tá? Porque você vai ter que ficar lançando aqui parcela a parcela, mas isso vai facilitar muito o seu controle, né, uma vez que está tudo centralizado. Aqui mais uma parcelinha de 3.000, vai ser um recebimento, e aqui eu vou simplesmente começar a digitar e ele já vai vir dar a opção aqui para só alterar. Então a mesma descrição, só mudou o número da parcela. Ok? Então aqui você tem as informações, tá? De quantos clientes está aguardando fazer o pagamento de alguma parcela. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na frente. Agora as contas em atraso não existem, tem recebimentos aguardando, então 6.800. E você também precisa fazer um pagamento de 9.000. Porém, você já está tranquilo, né? Você vai ficar tranquilo porque o saldo na sua conta é de 12.714, ou seja, você pode tranquilamente honrar com seus compromissos, né, com seus pagamentos futuros aqui, que indicam um saldo de R$9.000. Beleza? Então essas movimentações você vai fazendo, tá? Lembrando que quando for... Isso aqui foi uma única venda, tá? Essa primeira linha, linha número 11, ela é referente ao valor que foi pago à vista. Então eu coloquei nesse primeiro
o nome do produto, a unidade, a quantidade. As demais não teve produto envolvido, só tem, né, o agendamento aqui das demais parcelas. Uma vai vencer em 30 dias e a outra em 60 dias. E então você vai ter esse controle. Tá, chegou no dia e a pessoa fez o pagamento aqui da parcela. Vamos supor que ela fez o pagamento exatamente no mesmo dia aí que ela prometeu. Pô, você vai preencher aqui, pagamento realizado, tá? O valor, né, se você não deu nenhum desconto, vai continuar o mesmo. E aqui a conta, você pode, por exemplo, colocar Bradesco. Ou, sei lá, você pediu para o cliente enviar no Banco Inter. Você vai colocar a informação e vai ficar tudo certo. Ok, então a primeira de duas foi paga, né? Venda parceladas, entrada mais duas. Isso aí ficou certinho. E aí você vai fazendo o acompanhamento. E aí, por exemplo, eu quero saber quais contas aqui estão aguardando. Então você vai vir nessa mesma tabela, clica aqui no filtro. Clica no filtro, desmarca aqui, pode limpar tudo. Marca só aguardando e aí você consegue analisar, tá? O que está aguardando aqui? Pô, tem o cliente Fabiano Mendes, tá? Que prometeu pagar uma no dia 30/6 e a outra no dia 31/7. Pô, esse cliente está ok. Além disso, né, você tem também uma parcela que você precisa pagar no dia 30/6 e R$ 9.000, vai ser um pagamento. E além disso, no dia 6/8, tem a previsão de receber R$ 3.000 da cliente Fernanda Silva. Então, todas as informações estão aqui, de uma maneira bem fácil de encontrar. E volta aqui, seleciona tudo, dá um OK e as informações voltam a aparecer sem nenhum problema. Aqui você precisa preencher os fornecedores, tá? Porque para aparecer nessa lista, o cliente ou fornecedor, ele precisa ser cadastrado aqui. E para cadastrar aqui também é super simples. Então eu vou botar aqui Alan é um fornecedor. O código de área do celular aqui é 11, celular 99988. E a vantagem é que quando você preenche o celular, ele automaticamente gera o link do WhatsApp para você clicar e já automaticamente conversar com esse cliente. Beleza? E aqui todas as demais informações, e-mail, país, estado, cidade, bairro, são todas opcionais. Aqui é óbvio, quanto mais organizado sua lista de clientes e fornecedores, melhor. Entendeu? E o lançamento aqui da mesma maneira, você vai vir em extensões, macros, cadastro de cliente. E ele automaticamente vai lançar o cliente aqui. E quando você vier para cá, você começa a digitar, o cliente Alan já apareceu. Outro detalhe, aqui é importante botar o sobrenome, e se tiver nomes iguais, tem que colocar mais uma diferenciação para não dar problema. Senão daqui a pouco tem dois clientes com o mesmo nome, e aí você não vai saber de qual se trata. Então, bem importante você colocar aqui o nome certinho, completo, com o máximo de detalhes. Ok? E é isso que você vai fazer para utilizar essa planilha, tá? Muito boa planilha, completinha. Acho que é uma das maneiras mais fáceis de você fazer o controle aí do seu negócio, de todas as movimentações que você faz. Outro recurso aqui, que até eu ocultei, que é uma planilha extra, é a tabela de estoque. Então vamos supor que você queira fazer o controle aí de diversos produtos dentro dessa lógica. Então você consegue saber aqui quantos produtos, quantas unidades ainda tem no estoque. No caso, a bateria foi vendido tudo, não tem mais nenhuma em estoque, então você sabe que precisa adquirir, fazer um novo pedido. Microfone X, Y, tem 6, 7, então você pode ficar tranquilo que ainda tem produto para vender. Então, um recurso extra aqui é só acompanhamento mesmo, não tem nada para fazer além disso. E se você quiser, essa planilha ela pode ficar disponível. Eu vou deixar ela oculta, tá?
E assim que você precisar, é só acessar e conferir, beleza? E como você faz para ter acesso a essa planilha? Bom, para ter acesso a uma cópia dessa planilha, você vai precisar adquirir o acesso pelo link disponível na descrição. E depois de comprar o acesso, você vai cair numa área que tem a possibilidade de fazer o download de todas as planilhas já criadas aqui no canal, inclusive a planilha fluxo de caixa, controle de pagamento e estoque. Então é uma planilha com todos os controles integrados. Bom, para ter acesso a essa planilha de fluxo de caixa, controle de estoque e pagamento, né, você vai acessar o link e vai cair nessa planilha somente visualização. Você precisa criar uma cópia para você e você vai fazer isso aqui, clicando em arquivo, fazer uma cópia, e aqui você vai nomear essa planilha do jeito que você quiser. Então, meu fluxo de caixa, controle de pagamento e controle de estoque. Fazer uma cópia, e aqui ela vai gerar uma nova cópia. E essa cópia, só você tem acesso, né? Você tem o controle total dessa cópia. Vou fechar a planilha anterior, né? Você pode ver que agora eu tenho acesso e posso fazer os lançamentos e movimentações nessa planilha, tanto de cliente, movimentações aqui de compra, venda, entrada e saída de estoque e também o acompanhamento aqui no painel. Beleza? E você quer saber como fazer essa planilha do zero? Então me acompanha que eu vou mostrar o passo a passo de como você cria essa planilha do zero absoluto. Para criar a planilha de controle integrado de fluxo de caixa, controle de pagamento e também controle de estoque, eu vou utilizar como base essa planilha aqui que eu já tinha criado num vídeo anterior, fluxo de caixa com controle de pagamento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma cópia a partir dessa planilha. Vou colocar aqui como nome fluxo de caixa, controle de pagamento. Botar assim, controle de pagamento, botar inteiro mesmo, e estoque. Deixa eu botar minúsculo aqui para diferenciar, e estoque. Perfeito, defini um título, vou fazer uma cópia dessa planilha e a partir dela é que eu vou começar a adicionar os elementos para também fazer o controle de estoque a partir dessa planilha. Bom, planilha criada, eu vou fechar a anterior, já não vou mais utilizar. Agora criei uma cópia e que eu posso perfeitamente editar sem nenhum problema. Caso você não lembre, essa planilha você consegue fazer o fluxo de caixa, controle de pagamento de múltiplas contas. Então você vem aqui, seleciona a data inicial, data final, seleciona a conta, né, que você vai preencher aqui nessa planilha. E ela vai te mostrar quanto teve de recebimento, pagamento, a diferença. Tá? Aqui em cima é o total, aqui é a conta selecionada, né, que tiver selecionada aqui. Aqui também vai ter um total, tá? Todas as contas, saldo atualizado, então você sabe exatamente quanto tem de dinheiro em todas as contas. Supondo que você tenha dinheiro na conta do Itaú, no Bradesco e também tenha dinheiro em caixa. Então você consegue fazer um controle integrado e ele tem o saldo atualizado aqui. Além disso, você também pode selecionar aqui várias contas, né? Tem 3 opções de contas para você acompanhar. O controle de pagamentos você faz aqui pela parte inferior a partir do filtro de data selecionado aqui. Então você tem um controle dos recebimentos dentro desse intervalo de data, quanto que está aguardando o pagamento e o valor em atraso. Tá? Esses são o que supostamente os seus clientes te pagaram ou devem te pagar. E aqui na parte inferior são os pagamentos, ou seja, os pagamentos que você precisa fazer para os seus fornecedores ou prestadores de serviço, beleza? E isso tudo é feito a partir dessa planilha, bem simples. Então eu vou pegar, por exemplo, vou primeiro colocar um cliente aqui, que a planilha de clientes e fornecedores, ela vai continuar fazendo parte, tá? Ela vai continuar funcionando. E o atalho aqui é Ctrl Alt Shift 8. Então eu vou colocar aqui o nome do cliente, né? Vou colocar, sei lá,
Fernanda. Nome do cliente. O tipo é cliente. O código do celular aqui, vou colocar número 11. O celular dessa cliente, 9988. Beleza, então aqui ele já automaticamente vai gerar o link de WhatsApp, tá? Que se você clicar nesse link, cai diretamente para conversar com esse cliente. E-mail, né? Você pode colocar também, lembrando que é tudo opcional, essas informações, né? A única informação que assim é relativamente obrigatória seria o nome do cliente para poder ter um controle menor. Aqui eu não vou colocar, até porque não faz muito sentido. E vou utilizar o meu atalho para lançar esse cliente. Obviamente, essa planilha eu fiz uma cópia, então ela vai exigir que eu autorize a execução dessa macro. Então, eu vou dar um OK. Autorizar. Né, vou selecionar o perfil e permitir aqui na parte inferior. Beleza, agora eu consigo lançar a cliente Fernanda. Lancei a cliente e agora já tenho um cadastro. Vou colocar mais um aqui, tudo com F. Mesmo número, tá? Eu vou repetir os dados até porque o objetivo não é o cliente aqui, e sim o uso da planilha. Ok, também foi. Agora vamos lá. Fernando. Bota 11 também. 999 88. Shift Alt 8. Ok, 3 clientes lançados, tá? Poderia lançar também. Eu vou lançar um fornecedor. Vamos botar cliente também para poder usar, né? Fernanda já foi, na verdade é Fernando. E 999-888. Pronto. Ctrl Alt Shift 9. E aí eu tenho 3 clientes lançados. Opa, utilizei o atalho errado. Aqui é Ctrl Alt Shift 8. E acabei utilizando da outra planilha. Então esse é um ponto importante que deve se prestar atenção. Agora eu vou lançar um fornecedor. Então vamos ver. Vai saber, Beatriz é uma fornecedora. Vou também colocar aqui número e o número de celular. Ctrl Alt Shift 8. Bom, para ter um fornecedor, ter alguns clientes, e aí eu consigo trabalhar a planilha seguinte e carregar os dados. Aqui eu vou cadastrar mais um fornecedor rapidinho, só para ter mais uma alternativa. Ok, Ctrl Alt Shift 8, lançado. Então, dessa maneira você vai fazendo o lançamento de clientes, fornecedores, para ter um controle aqui e também, né, ter os dados. A hora que você quiser entrar em contato, só vem na planilha aqui e fica fácil de fazer esse acompanhamento. Bom, agora que você tem os clientes, tá? Vou vir aqui, né, pegar a primeira cliente. Você vai fazer lançamento da data em que aconteceu a movimentação. Quando for uma venda à vista, tá? Você vai colocar o pagamento aqui como realizado, tá? Não precisa colocar o previsto, vai aparecer como pago. Essa cliente aqui comprou, sei lá, microfone, continuar na mesma lógica, pagou uns R$560, foi um recebimento, tá? Quando você recebe dinheiro, você vai marcar aqui como recebimento, e aqui você vai definir a conta, tá? Você precisa definir a conta em que esse recebimento aconteceu. Vou colocar Bradesco para simplificar tudo. Então, já preenchi os dados e agora vou utilizar o atalho Ctrl Alt Shift 9 para fazer esse lançamento na planilha. Então, aguardando o script em execução. Ocorreu um erro. Ok, vamos ver qual foi o erro. Deixa eu ver detalhes. Dispensar. Deixa eu ver se eu consigo por aqui
lançamento de movimentações. Se der um erro, não deu não, agora foi. Então ele fez o lançamento aqui dessa movimentação. Bom, para poder trabalhar, né, a questão do controle de estoque, na hora que eu for fazer o lançamento aqui do item, eu preciso colocar a quantidade para que quando for uma venda, ele desconte do estoque e quando for uma compra, né, uma aquisição de mercadoria, ele adicione ao estoque. Então, eu vou pegar mais um cliente aqui, vamos fazer mais um lançamento só para ter dados para trabalhar. A data da movimentação, vamos botar hoje, acabei preenchendo aqui incorretamente, eu vou mudar essa data. Vamos supor que foi a venda hoje, à vista também, mais uma vez o microfone, valor de 560, recebimento no Bradesco. Então, no mais tudo certo, vou fazer exatamente o mesmo lançamento, porém para uma cliente diferente, numa data diferente. Vou excluir essa linha, já não precisa mais. Tá? No primeiro lançamento, essa linha branca é importante, mas depois que foi feito não precisa mais. Bom, bora trabalhar aqui. Eu vou adicionar uma coluna à esquerda. Eu vou trazer essa descrição para cá. Então, eu vou colocar aqui descrição, deixa eu maiúscula. Descrição do item. Tá? Eu vou botar do item mesmo, pode ser produto, um serviço. Essa coluna vai ser alinhada. Deixa eu colocar assim. Alinhada à esquerda. Aqui eu vou colocar mais uma coluna. Essa coluna aqui, ela vai conter... Depois eu vou ter um trabalho aqui de fazer essas bordas novamente. Mas enfim, vamos lá. Eu vou colocar aqui unidade. Eu vou botar UN, mas seria o quê? Unidade de medida usada para o produto. Microfone é unidade mesmo. Né? Então você colocaria UN ou quantidade. E aqui, mais uma vez, uma esquerda, vou colocar quantidade. Então vamos dizer que foi uma venda. Aqui também foi um microfone. Então a unidade de medida é uma. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, aplicar a mesma borda. Tentar colocar a mesma. Deixa eu remover primeiro. Eu vou colocar a borda na parte superior, na parte inferior e também aqui no final. Perfeito. Então agora está certo. Eu só preciso aplicar essas divisórias. Que nesse caso é um cinza mais clarinho, né? Não é o branco. Opa, aqui. Não sei qual ele está usando, mas enfim. Vou colocar aqui. Pronto. Deixa eu fazer o seguinte. Vou testar aqui um cinza. Eu acho que pode ser esse aqui. Vai ser no meio. Ok, eu acho que deu certo aqui. Mesma tonalidade, tá perfeito. Vamos aplicar aqui também. E aí a divisória ficou ok. Eu gosto de deixar bem, né, configuradinho, bem trabalhadinho para não ter problema. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Não, nenhuma delas depende. Agora já tem a conta Bradesco. Ele vai mostrar aqui que tem um saldo de 1.120, tá? 1.120 aqui. E o total aqui foi de recebimento. Como não teve nenhum pagamento, a diferença aqui foi positiva em 1.120 nesse intervalo de data. Beleza? Então, o que que acontece agora? Eu vou remover essa coluna, tá? Excluir, porque ela já não faz mais sentido. Eu trouxe para cá as informações, tá? Vou trazer aqui e eu vou... O objetivo agora é economizar espaço. Para isso, eu vou utilizar algumas abreviações. Quantidade normalmente se usa QTD. Aqui, por exemplo, eu vou inserir uma nota. Unidade de medida do item comprado ou vendido. Tá? Aí uma nota, aí eu tenho dúvida, o que que eu coloco? Então tá aqui, unidade de medida do item comprado ou vendido.
Aqui, pelo que eu estou vendo, o alinhamento não está correto. Vou botar centralizado todos eles, tá? Essa validação aqui eu vou mudar um pouco. Vou vir aqui em dados, validação de dados. Opa, é um erro, eu vou vir aqui. Eu vou remover essa regra e vou adicionar uma nova regra para esse intervalo. Então, menu suspenso de um intervalo. E eu quero pegar os dados que tiverem na coluna D a partir da célula D8. Quais são as opções aqui? Eu vou mostrar um aviso, tá? Se os dados forem inválidos, eu vou mostrar um aviso. E aqui, eu vou deixar seta, tá ok com uma seta. Concluído. Quantidade não vai ter validação, tá? Você pode colocar um valor numérico, qualquer valor numérico, inclusive quebrados, né? Valores fracionados também podem ser adicionados. Deixa eu até ver como aparece, né? Formatação tá ok, então tá perfeito. E aqui eu acabei esquecendo de colocar a borda em cima, todos os lados. Pronto, borda concluída, por isso que aqui ficou 100. Ok, então vamos adicionar também, vou colocar embaixo e nas laterais. Pronto, perfeito. Aí, e aqui no caso, também vou remover esta regra, tá? Eu quero uma regra diferente. Nesse caso, eu vou pegar aqui, menu suspenso de um intervalo. O intervalo vai ser esse aqui, a coluna C, a partir da célula C8. Tá? Ou seja, tudo que tiver aqui vai servir de parâmetro para você poder utilizar como referência. Nesse caso, se os dados forem inválidos, eu quero só mostrar um aviso. E aqui eu quero texto simples, então não vai aparecer nada. Dou um concluído, pronto. Tem a descrição do item, eu tenho a unidade medida, tá? Fique bem claro que é a unidade de medida. A quantidade, que eu até posso diminuir um pouquinho. A descrição do item está ok, o tamanho, cliente, fornecedor. Aqui eu também vou abreviar, porque senão não vai, né, não vai caber. Aqui, esses nomes, tendência a ficar curto. Data tá ok. Deixa eu até... Aqui eu vou até adotar uma largura padrão, até porque é tudo data, então... Vou botar assim. Aí abreviar novamente. Realizado. Vou botar aqui. Vamos inserir uma nota para ficar bem óbvio, né? Previsão de pagamento para vendas parceladas. Pronto. E aqui o realizado, inserir nota, data em que o pagamento foi efetivamente realizado ou recebido, né? Quando você recebe é um pagamento, um recebimento no caso. Quando você realiza, é realizado. Data. Colocar aqui também, para deixar bem claro, data da operação. Não, vou botar assim, data da movimentação. Posso botar entre parênteses, compra ou venda, digamos assim. Só para deixar, né, um pouco mais explicado, né? Ainda tem o risco de ter dúvida, incoerência, mas é muito menor. Aqui é uma fórmula, posso diminuir, questão do valor tá ok. Recebimento e pagamento vai continuar a mesma coisa, tá? O pagamento fica em vermelho, recebimento. E aqui a conta bancária, né? Você pode botar Bradesco, por exemplo, ou, né, se você quiser, Caixa. Opa, acabei escrevendo. Caixa. Caixa vai confundir com o banco, com a Caixa Econômica Federal. Vou botar aqui
dinheiro. Saldo em dinheiro pode ser também. E aqui o campo observação, né, vou manter como sempre. Eu acho que é importante ter aí essas informações bem destacadas. Deixa eu ver o tamanho da fonte aqui, é 10, o tamanho da fonte 10 está ok. Diminuir um pouquinho mais, vamos ver se cabe assim. Vai ficar muito pequeno, mas enfim, essa é a planilha. Eu gosto de ter mais informações. E aqui sempre existe a possibilidade de movimentar para visualizar a informação, o que deixar a informação faltando e depois correr o risco de não entender, né, do que de fato consta aqui nessas informações. Vou colocar para cá, vou botar mais ou menos até aqui só para desfazer. Vou trazer até aqui mais ou menos. Pronto, agora sim. Então, toda vez que você acessa aqui, já vai saber o que é, né, o que se refere essa movimentação. Bom, como eu fiz as alterações, essa macro ela já não tem mais serventia. Então, o lançamento de movimentação, eu vou remover esse script, atualizar e vamos lá gravar uma nova macro, tá? Esse filtro também, ele não tá legal assim. Vamos remover e aplicar apenas onde tem dados, né? Não faz sentido aí ter colunas vazias com filtro. Ok, então vamos lá. Extensões, vou gravar essa macro novamente. A macro é basicamente uma cópia aqui, Ctrl C. Vou vir aqui inserir uma linha acima, vou colar os dados, tá? Aqui eu vou redimensionar. Selecionar a opção ajustar aos dados. Bom, essa opção aqui eu vou remover a regra. Aqui está ok. Essa aqui também eu vou remover a regra. Tá ok, não precisa mudar nada. Valor, recebimento e aqui eu vou remover a regra. Bom, aqui aparentemente não removi, não sei porquê. Eu vou manter assim, tá bom. Pronto, vou subir aqui, apagando tudo. Apaga, apaga. Aqui apaga, vou manter. Eu poderia apagar também, mas sei lá. Não, deixa assim. Valor eu apago. Data do realizado eu vou apagar. Previsto também apago. A data de hoje eu mantenho. Nome da cliente eu vou manter. Quantidade eu vou apagar. Unidade apagar. Descrição do item também. Pronto. Vou salvar para ver se funcionou. Esse título, lançamento de dados. O atalho vai ser o número 9. Salvar. Salvando a nova macro. E pronta para testar. Vamos aguardar ela salvar totalmente. Demorar um pouquinho. Normalmente demora um pouco mesmo, porque é um processo que exige um pouco da planilha. Bom, por algum motivo deu uma falha aqui na hora de salvar a macro. Eu vou tentar novamente. Clicar em salvar. Pegar aqui o lançamento, número 9, salvar. Vamos ver se agora vai funcionar. Macro salva, né? Aparentemente deu um problema, um bug qualquer. E agora vamos testar do zero. Então, vamos supor que... Deixa eu até centralizar aqui, alinhar na verdade. Alinhar o nome do cliente, da cliente. Eu vou colocar aqui... qual o item? Vou botar também microfone, unidade, tá? Já tem 3 tipos diferentes de unidade aqui. Deixa eu ver isso aqui. É uma diferente da outra. É o alinhamento, olha só. Deixa eu apagar essas opções. E vou manter só essa. Unidade, foi um microfone, a Fabiana. Deixa eu pegar outra cliente aqui. Fernanda, comprou hoje. Pagamento também foi hoje.
Aqui é bem importante digitar a data corretamente para evitar problema, que é isso que vai definir lá nos relatórios se está correto ou não. Bom, como ela fez o pagamento hoje, né, o status aparece como pago. Aqui o valor eu vou colocar um pouco diferente, 634. X, eu vou colocar o microfone X, que é um diferente. O pagamento foi em dinheiro nesse caso, e eu não vou colocar nenhuma observação aqui, poderia colocar como pagamento à vista, por exemplo. Vamos testar a macro, Ctrl Alt Shift 9. Ela lançou aqui normalmente, perfeito. Fez todos os lançamentos, fez as edições, está tudo ok. Mais uma vez aqui, agora se eu começo a digitar, por exemplo, microfone, ele já dá a opção de selecionar. Unidade, agora foram 3. Vou buscar a cliente, tá? A data de hoje também. 31/5/2024, mesmo dia. Nesse caso foram 3 microfones. Como foram 3, a compra, né, gerou um desconto. Conta Bradesco. E aqui eu vou colocar pagamento à vista. Acabei esquecendo de validar essa opção aqui. Vou fazer novamente. Então vamos lá, vou vir aqui. Eu quero validar esses dados. Cadê? Dados. Adicionar uma regra. E qual é a regra? Eu quero que as informações venham a partir de um intervalo. Então, vou vir aqui, quero dados da coluna N a partir da célula N8. Vou dar um OK. Opções avançadas. Vou mostrar apenas um aviso, se não forem os mesmos dados, e eu quero texto simples. Dou um concluído. E agora foi. Como eu alterei, eu vou ter que regravar essa macro. Ele salvou aqui. Vamos remover, conflito com outro atalho. Vou remover também e dar um atualizar. Macro removida, vou gravar novamente. Bom, o processo é sempre o mesmo. Seleciona, Ctrl C. Vem exatamente aqui, insere uma linha, cola. Redimensionar, ajustando aos dados. Aqui eu vou remover a regra, que eu não quero que apareça essa setinha. Aqui também. No mais, tudo certo. Aqui eu vou remover também. Então, esse processo ele vai acontecer automaticamente quando eu executar a macro. Então, por isso que a macro ela facilita muito o lançamento de dados. Bom, aqui eu vou apagar também, valor apagar. Essa data eu estou pensando que acho que vale a pena deixar, porque se você fizer vários lançamentos no mesmo dia, supondo que você tenha um comércio em que a maioria das vendas é à vista, né, você não precisa ficar digitando essa data aí com tanta frequência. Então eu vou manter essa. O previsto, posso tirar, vou apagar. Esse eu também vou manter. Nome do cliente vou remover, quantidade, unidade e o produto também. Então volta aqui e reposiciona. Clica em salvar, vamos ver se vai funcionar agora, sem nenhum problema. Salvar, salvando a nova macro e foi salva. Vou testar, Ctrl Alt Shift 9 e fez o lançamento, mas esqueci de colocar os valores. É isso aí, mas funcionou, né? Aparentemente funcionou. Vou colocar aqui microfone X e agora eu vou colocar microfone Y. Mais um produto. Botar aqui foi, deixa eu ver quais os clientes. Fernando. Também foi à vista. Esse microfone aqui ele é um pouco mais caro. Foi na conta Bradesco. Foi
pagamento à vista. Ó, disso que eu estava falando. Então, quando o cliente começa a digitar, ou quando você começa a digitar o lançamento, ele já preenche automaticamente. Então, Ctrl Alt Shift 9 e faz o lançamento na planilha normalmente. Script concluído. Vou excluir essas linhas inúteis, né, que eu coloquei apenas para teste. E aí está tudo certinho, tudo lançado. Vamos para o painel? Então, teoricamente, o saldo de todas as contas é R$ 3.184. O saldo da conta específica Bradesco, R$ 2.550. E aqui eu também posso pegar, por exemplo, a conta Bradesco e quanto tem em dinheiro. Então, esse é o saldo individual de cada uma das contas. Se eu pegar e somar, ele vai bater aqui com o saldo, né, consolidado de todas as contas. Beleza? Então é isso. Tá? A planilha agora de lançamento ela é um pouco mais complexa, tá? E por enquanto eu só demonstrei o lançamento de vendas à vista. Mas vamos supor que você vendeu um produto a prazo aqui, microfone Y. Você vendeu unidade. Vamos supor que você vendeu um para cliente. Deixa eu ver aqui quais os clientes. Fernanda, Fabiano e Fernando. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Fernando, eu repeti aqui o nome, por isso não tinha visto isso. Fabiano, vamos colocar aqui, Fabiano. Então a data da venda foi 31/5, tá? Vamos supor que esse microfone Y, né, ele tá com o valor, botar em duas vezes. Então, a primeira parcela foi paga, 31/5. Como ele foi vendido a prazo, né, com 30 dias... Não, na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou vir aqui, botar venda dia 31/5. E a primeira vai ser paga no dia 30/6. Então, tá aguardando. Então, vamos supor que seria o seguinte. É uma venda desse microfone para o cliente Fabiano. A venda aconteceu no dia 31/5. A primeira parcela, tá, ela vai ser paga aqui no dia 30/6. Tá? 30 dias de prazo. Então, quando ele receber, né, quando ele realizar o pagamento, você vem aqui e muda o valor. A primeira parcela será de R$ 400. Vai ser um recebimento. E ainda não tem a conta que você vai fazer, ainda não tem a conta onde você vai receber. Então aqui eu vou colocar, em vez de pagamento à vista, eu vou colocar 30/60, desse jeito. E aí eu vou lançar, Ctrl Alt Shift 9. Beleza? Então aqui você tem a próxima parcela, ela está aguardando. E da mesma forma, você vai colocar agora a segunda parcela. A diferença é que você não vai preencher o produto, porque senão vai dar duplicidade lá na hora de controlar o estoque. Então, o que acontece? No primeiro lançamento, na primeira parcela, você coloca o produto, a quantidade, a unidade. E na segunda parcela você não coloca, então só coloca a previsão de pagamento, tá? Aqui, como é mais uma parcela, vai dar R$ 800, ainda não sabe onde vai ser feito o pagamento, se é no Bradesco, em dinheiro ou outra conta bancária. E aqui você coloca pagamento 30/60. Ou poderia colocar assim, para ficar ainda mais explicado, né? Segunda parcela do pagamento 30/60. Vou colocar assim, né? Pronto. Vou mudar aqui embaixo também. E aqui vai ser primeira parcela de um pagamento 30/60. Ctrl Alt Shift 9. Beleza, então aqui
você tem as informações, tá? Você não vai ter o produto, porque senão vai dar duplicidade. Mas você sabe que esse pagamento ele está aguardando. A previsão é receber no final do mês de julho o valor de R$ 400 desse cliente aqui, né, Fabiano. Lembrando que eu coloquei aqui o nome do cliente, né, só o primeiro nome, mas o ideal é colocar o nome composto, porque daqui a pouco vai ter meia dúzia de Fabiano, meia dúzia de Fabiana, e você vai acabar se perdendo. Então o ideal é botar aqui nome e sobrenome, Fabiana Santos, Fernanda Silva, Fabiano Mendes. Eu vou colocando aqui, Fernando Teixeira, Beatriz Volpato e Bento Sagrado. É isso, né? Vai ter nome igual, né? Você vai colocar o nome e apareceu aí nome igual. Pô, aí você vai ter que colocar mais um identificador. Então, por exemplo, Fabiano Mendes 1, Fabiano Mendes 2, para diferenciar. Beleza? Então essa é a lógica, isso aqui é bem importante, tá? Não é muito bom assim, não é tão interessante ter essa lógica aqui, mas é a melhor maneira de fazer, né? Para deixar o lançamento simples. Porque se você, por exemplo, eu quero fazer o controle de pagamento numa outra planilha, aí você vai ter 2 trabalhos para fazer o lançamento, 2 planilhas de controle, fica bem mais complexo. Então aqui você vai ter um trabalhinho mental, assim, digamos assim, para entender a lógica, mas depois que você captou essa lógica e seguiu, vai ficar muito mais fácil, muito mais simples fazer esse controle. Então vai ser, né, simples assim. Fez uma venda à vista, tá? Microfone Y, né? Pega a unidade aqui, foi uma unidade, aqui não pegou a correta, um microfone, agora já tem os nomes dos clientes aqui. Foi no dia de hoje, tá? O pagamento também foi realizado no dia de hoje. Sempre lembrando a data aqui, preencher corretamente. Esse microfone ele foi vendido com desconto por conta do pagamento à vista, né? Coloca aqui, eu quero botar um banco, né? Abrir uma conta agora no Banco do Brasil ou Banco Inter, pronto. Aí eu vou colocar aqui pagamento à vista, pronto. Preenchidas as informações, dou um Ctrl Alt Shift 9, ele vai lançar a informação aqui e fica tudo atualizado. Tá, aí você tem essa tabela, fácil de controlar, e você quer saber, vamos supor que essa tabela aqui, ela tenha, sei lá, centenas de dados. Eu quero saber só os pagamentos que estão em aguardo, né, aguardando. Eu vou vir aqui, desmarcar, ou eu posso fazer assim, limpar e buscar por aguardando. Dou um OK, e ele vai me mostrar aqui a Fabiano, né, são os 2 pagamentos do Fabiano. Ele prometeu pagar um no final de junho, ou seja, ainda tem 30 dias, e outro final de julho. Vou olhar aqui as observações, então primeira e segunda parcela. Ou seja, fica bem simples fazer esse controle. Agora eu quero selecionar tudo novamente, e eu quero filtrar pelo nome do cliente. Tá? Vou vir aqui, vou pesquisar pelo nome do cliente, apenas os Fabianos, né? Fabiano, aqui na real é o mesmo, então vou fazer assim, Ctrl V, Ctrl V. Então todos os clientes de nome Fabiano Mendes, na verdade só pode ter um, eu consigo observar aqui a situação. Bom, ele comprou um microfone Y no dia 31/5 e ele pagou à vista esse microfone. E assim como ele comprou mais um microfone Y, e esse ele comprou parcelado em 30 mais 60 que está aguardando. Então eu tenho aqui um controle muito claro, muito óbvio, né, de como está essa situação. Eu consigo alterar, né, você pode mudar a ordem alfabética, isso não vai afetar em nada a sua tabela, tá? Só precisa ficar de olho aqui para depois selecionar tudo novamente e poder visualizar. Então essa é a função aqui. Bom, o controle de caixa,
né, fluxo de caixa, ele está funcionando. Controle de fluxo de caixa, ele engloba essas duas tabelinhas aqui, tá? O primeiro aqui, ele é referente a todos os recebimentos e pagamentos dentro desse intervalo de data. E aqui embaixo você tem a respeito de uma conta específica. Então, por exemplo, eu quero ver Banco Inter, quero ver Bradesco e quero ver o meu saldo em dinheiro no caixa. Aqui você tem o saldo atualizado, independente da data inicial final, né? Que aqui ele vai mostrar o quanto você tem em conta naquele momento, tá? Vamos supor que você atualizou todas as informações aqui, lançou todas as vendas, todos os pagamentos recebidos. Aqui você vai ter uma informação atualizada do quanto você tem de saldo total em todas as contas. E ainda pode, né, verificar aqui por conta específica quanto você tem. Então, 3 contas agora, tudo detalhado. Se tiver mais de 3 contas, por exemplo, lá tem Banco Inter, tem Bradesco, tem saldo em dinheiro e tem mais Banco do Brasil. Aí não tem jeito, aí você vai ter que vir selecionar aqui para visualizar. Aqui são os movimentos, né, das contas a receber e a pagar. Então, como você teve um cliente aqui que comprou parcelado, você sabe exatamente quanto você tem a receber desses clientes, né, que foram vendas feitas nesse intervalo de data, tá? Não quer dizer que você vai receber nesse intervalo, quer dizer que foram vendas feitas no mês de maio e que estão parceladas, ou seja, que ainda falta receber nos meses seguintes. Se tiver alguma conta em atraso, vai aparecer aqui em vermelho. E da mesma forma aqui os pagamentos que você precisa fazer para fornecedores. Nesse momento ainda não tem nada, porque não fiz nenhum lançamento de fornecedor, mas em breve a gente pode começar a trabalhar com isso também. Mas antes eu vou vir aqui e criar o campo de controle de estoque, acompanhamento de estoque. Então eu vou fazer aqui, vou adicionar 10 linhas a princípio. E o que eu vou fazer? Eu vou continuar utilizando como referência essa data aqui, tá? Porque essa data aí fica fácil ter um único filtro aí de seleção para fazer o acompanhamento. E para isso, deixa eu fazer o seguinte, eu vou fixar esse filtro, ele está aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir copiar essas linhas, Ctrl C, vou adicionar linhas acima e vou colar aqui para facilitar. Esse filtro de data eu vou colocar para cá. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar. E também eu vou colocar Ctrl C, Ctrl V. Bom, já ficou melhor. Ctrl Z. Deu errado aqui. Deixa eu remover aqui as bordas. Pronto. Então tenho data final, data inicial. Vou excluir. Aqui eu vou precisar fechar essa borda. Para deixar bem limpo. Opa, cancelar. Deixar bem delimitado. Colocar aqui uma cor mais escura e fechar. Perfeito. Agora sim, eu posso remover essa linha, excluir, e aí vai ficar bem definida aqui a escala de data. Muito bem. E essa parte, bom, vai dar um problema nas funções, né? Eu vou ter que refazer elas, mas enfim, é o que eu preciso fazer para poder trabalhar aqui de forma mais simples possível. Então vamos arrastar aqui. Bom, posso fazer isso aqui e vou remover as bordas aqui. Pronto, depois eu aplico aqui as demais. Vou vir aqui. Pronto. E arrastei errado, Ctrl Z.
de baixo para cima, e aí não vai trazer as bordas. Perfeito. Então, aqui eu vou ter um trabalho, era a célula E10 e agora se transformou na célula E6. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir selecionar esse intervalo, vou mudar a referência. Então, tudo que tiver aqui a fórmula E10, né, com E comercial, eu vou copiar, Ctrl C. E agora observa o que eu vou fazer para alterar todos os dados dessas fórmulas. Então, eu vou vir aqui, selecionar todos os campos com fórmulas. E eu vou vir em editar, localizar, substituir. Vou colar novamente. Eu quero substituir, né, eu quero encontrar esse padrão aqui. E eu vou substituir por esse padrão. Então, ao invés de ser célula E10, vai passar a ser célula E6. Dentro desse intervalo específico que eu já selecionei, eu quero também pesquisar dentro de fórmulas. E acabei esquecendo uma das fórmulas aqui, mas eu já vou corrigir isso. E não vou diferenciar mais nada. Dentro de links, substituir, 10 instâncias, concluído. Ok, data inicial está ok. Essa aqui eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se tem alguma. Não, aqui não tem nenhum intervalo de data, então não vai ter problema. Então está perfeito. Bom, agora eu já substituí o E6 e eu preciso substituir também a data final. A data final vai mudar de E12. Então eu tenho aqui a referência E12. Opa! E12, Ctrl C, e ela vai se transformar em I6. Então vamos lá, localizar e substituir, colei, Ctrl V, mais uma vez confirmar aqui a informação, I5, I6 na verdade, né? Isso, I6, maiúscula, manter um padrão. E 6. Eu quero pesquisar também dentro de fórmulas, substituir tudo, 10 instâncias, exatamente igual a outra, e dar um OK. Perfeito. Aparentemente, né, já troquei aqui as referências, tá tudo certo e não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Mesclar célula, eu vou colocar como referência aqui movimentação de caixa no período selecionado. Vamos lá, movimentação de caixa no período selecionado. Aqui vai ficar um pouco over, né? Deixa eu ver, botar a abreviação. Movimentação de caixa no período selecionado. Vai ser isso aqui. Então, eu vou colocar o alinhamento no meio. Aqui eu posso vir e copiar essa seta, né? Adicionar aqui. Pronto. Ficou um pouco truncada. Se eu diminuir tá bom. E alinhar à direita. Pronto. Movimentação de caixa no período selecionado. Tá ótimo. Aqui eu tenho que mudar a minha referência. Então eu vou botar igual E6. E aqui eu vou botar igual I6. Perfeito. Então agora voltou a funcionar normalmente. Eu apenas alterei aí o posicionamento e aqui essa função, deixa eu aumentar aqui, redimensionar, vou colocar 21 que é o padrão, só para ter um espaçamento maior. E aqui eu posso congelar até a linha 8. Ele não vai ficar legal assim. Deixa eu colocar mais uma linha acima. E agora sim, deixa eu botar como fundo branco, perfeito. E aqui também eu posso, né, redimensionar, não precisa ser
Então, largo. Ok. Então, o filtro de data ele vai continuar fixo aqui em cima, data inicial, data final. Aqui eu sei que é referente ao período selecionado. Eu vou pegar a conta aqui, né, dentro desse período. E aqui é todas as contas sem o período. Aqui tem recebimentos, tá? Ele vai mostrar a data, então recebimentos recebido, aguardando, em atraso, pagamentos realizados, tá? Pagamentos que você fez para os seus fornecedores. O que está aguardando, vamos supor que você fez uma compra a prazo, vai estar constando aqui. E o que está em atraso, caso você esteja pendente com algum fornecedor. Bom, agora eu vou partir aqui para o estoque. Então, o estoque, ele basicamente, né, ele vai ter a informação de quantidade. Eu vou colocar aqui para selecionar o item. Então, por exemplo, eu quero saber qual o estoque de microfone Y. Eu vou ter que botar um filtro aqui específico, né, considerando esse intervalo de data ou essa informação aqui. Vamos lá. Vou vir aqui, Ctrl C, deixar uma linha em branco e dar um Ctrl V. É porque as informações aqui, a formatação, ela vai ser muito parecida. Aqui eu também vou copiar esse padrão. Ctrl V. Mas aqui vai mudar o filtro, então vai ser outra informação. Igual aqui. E também igual aqui. Bom, aqui eu vou colocar a movimentação dentro de um determinado período, tá? Nessa parte de cima. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui saída. Ao contrário. Entrada. Tá? Aqui eu vou colocar saída e aqui eu vou colocar saldo, né? Acho que é o ok. Saldo. Perfeito. Aqui já vou fazer a alteração da função, vou apagar por enquanto. Ficar tudo certo. Por enquanto apagar também. E aqui eu vou botar assim também, da mesma forma. Só copiar na parte de cima, Ctrl C, Ctrl V. C, Ctrl V. E aqui Ctrl C, Ctrl V. Ok, já tem aqui uma formatação básica, né? Vou colocar essa parte aqui, ao invés de ficar ali, eu vou descer. Vou descer essa informação, Ctrl C, Ctrl V, né? Porque aqui vai ser o total, entrada, saída e saldo. Vai ser o total indiferente da data, porque você tem um saldo aí, basicamente um histórico. Então, quanto você tem naquele momento, independente da data. E aqui novamente deu erro porque E6 e aqui também I6. Pronto. Tira e tira. Muito bem. Bom, o item aqui vai ser bem simples ajustar. Vamos lá. Ao invés de pegar esse intervalo, eu vou ir lá buscar o outro intervalo, que é a descrição do item. Então vai ser a coluna C a partir da célula C8, tá? Desconsiderando esse aqui, mas eu tenho que pegar a partir daqui, porque se eu pegar a partir da linha 9, toda vez que eu adicionar ele vai excluindo aqui, não vai funcionar. Então, se você não entendeu, não sabe como funciona, é só fazer o teste. Tenta vir aqui, coloca o 9 a partir da célula C9 e adiciona alguns produtos ou algumas movimentações aqui para ver como essa seleção reage, né, que aí você vai entender. Basicamente, o que vai acontecer? Cada vez que você adicionar uma linha, né, se você selecionar aqui C9, toda vez que você adicionar uma linha aqui,
esse número vai aumentando automaticamente. Então, adicionou uma linha, vai para C10, adicionou mais uma, vai para C11, C12. E eu não quero isso. Eu quero que, né, continue a tabela toda, independente de quantas adições eu faço. Então, foi aqui. Vou dar um concluído. Só nesta instância. Deixa eu ver o que aconteceu. Intervalo e 37. Tá bom. Parâmetro corresponde a outro intervalo. É regra de validação. Vou pegar o microfone aqui. Ok, então já tenho o produto selecionado. O total de entradas vai ser uma função simples. Igual, na verdade não. Vai ter que ser o produto. Vamos lá. Quando tiver esse produto, eu quero somar a quantidade. Porém, eu quero sempre que for um recebimento. Tá? Eu só quero somar quando for um recebimento. Então, eu vou ter que usar a função soma-sis, porque tem mais de um critério. Vamos lá, soma-sis, quantidade, então E8. Sempre que a descrição do item na coluna C for igual ao valor selecionado aqui na célula E37. E também, né, o tipo de movimento ele precisa ser um pagamento. Opa, fiz besteira aqui, L88. Opa, tá errado aqui, calma aí, o que eu fiz? L8, L na verdade, é para baixo, perfeito. Então toda vez que tiver aqui a informação pagamento, eu quero que some a quantidade. Então aqui não é mais valor, é uma soma, formatar número, pode ser automático, texto simples, pode ser, tá bom. E a mesma forma aqui, soma-sis. E agora nós vamos ver que o saldo vai ficar negativo, mas já vamos resolver isso também. Movimentações, quero a quantidade, somar a coluna E8. Sempre que a descrição do item que tiver na coluna C for igual ao valor selecionado aqui. E também, né, o critério importante é que o valor aqui na coluna L, ele deve ser um recebimento, ou seja, quer dizer que eu vendi o produto. Aqui novamente, formatar número automático. 3 vendas, ou seja, saíram 3 unidades do microfone, entrada nenhuma, isso quer dizer que o saldo vai ficar negativo, ou seja, você está fazendo venda de produtos que não estão em estoque. Aqui deveria ficar vermelho. Essa formatação não foi aplicada. Deixa eu ver. Formatação condicional. Eu acho que não tem, na verdade. Tá, então vamos lá. Formatar. Formatação condicional. Eu quero adicionar uma regra aqui, que é a seguinte. K9, que eu também posso aplicar para outro aqui, espera aí, fecha. Eu vou aplicar essa formatação nos dois aqui. Aqui e aqui. Então, eu vou vir em formatação condicional, dessas duas, vou adicionar uma regra. Então, se estiver vazio, vai sempre ter algum valor, na verdade, não. Então, vamos lá. Maior que 0. Então, eu quero esse fundo verdinho. Ele já está automaticamente selecionado, não sei porquê. E eu também quero a cor verde e bold. Concluído. Agora, se o valor é inferior a 0, menor que 0, aqui o fundo vai ser vermelhinho claro, vai ser bold e eu dou um concluído. Porque esse -3 está verde?
superior a 0, inferior a 0. A regra não foi aplicada, a célula não está vazia, entendi, tá? Tem que remover essa regra. Ok, quando tiver vazia, vai estar assim, quando tiver negativo, vai estar dessa forma. Bom, a próxima fórmula, né, a próxima função, ela vai levar em conta esse intervalo de data. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso também soma sys, vai ser a coluna quantidade, a partir da célula E8 até o final da coluna, sempre que a descrição do item bater com o valor selecionado aqui. E além disso, né, eu preciso aqui, deixa eu ver, entrada. Eu preciso aqui na coluna tipo, na coluna L, que esteja escrito, é um pagamento, peraí, isso, exato, pagamento, depois eu vou confirmar, não lembro exatamente, mas é isso, pagamento, e além disso, a data da movimentação, né, ela deve ser maior ou igual, fecha aspas duplas, e comercial, que a data inicial, ponto e vírgula, e além disso, a data também deve ser, coluna G, fecha, ponto e vírgula, menor ou igual, fecha aspas duplas, e comercial, menor ou igual, a data final. Então, dou um Enter. Aqui também vai ser texto simples. Vamos lá, formatar já para deixar certinho, né, um número automático. Então, deixa eu só confirmar aqui. Pagamento e recebimento, é isso aí. Então, quando for uma entrada, é isso. E aqui, basicamente, eu vou utilizar a mesma fórmula, Ctrl A, Ctrl C. Venho aqui, apago a informação, dou um Enter, colo. E aqui, ao invés de pagamento, vai ser recebimento. 3. Perfeito. Então, foram 3 saídas. E o saldo aqui vai replicar a de cima e aqui também. Pronto. Menos 3. Ou seja, o saldo geral, né, dos microfones é menos 3. Microfone X também, menos 4. Isso quer dizer que você vendeu antes de ter o produto em estoque. Aqui eu vou mudar essa parte aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui, aqui. Não vai funcionar, mas eu consigo. Ah, consigo sim. Então aqui vai ser igual a data. Igual a essa data. Tracinho. E aqui também vai ser igual a essa data. Pronto. Agora eu vou remover isso aqui. Vou aplicar a mesma formatação. 9. Colocar centralizado e está tudo certo. Eu não sei porque esse hífen não apareceu, mas enfim. Porque ele está truncado. Então vamos formatar alinhamento no topo. Não quer aparecer não, mas como é que eu faço? Expandir a linha, parte inferior, também não. Eu teria que aumentar a largura dessa linha. Aí, formatar de novo, alinhamento no topo, não funciona. Ele não vai mudar. Centro, esquerda, centro. Tá bom, né? Ficou ok assim. Então agora eu sei que essa linha aqui é em relação ao intervalo de data selecionado. E aqui é o saldo geral desse produto. Bom, para facilitar então, vamos lá. Vamos adicionar esse produto no estoque. Microfone. Vou colocar aqui unidade.
Vamos supor que eu tenha comprado a 10 unidades do fornecedor Beatriz Volpato. Vou botar aqui uma data anterior, né? Para o estoque não ficar bugado. Então, no dia 10 de maio eu comprei. Fiz o pagamento aqui. Eu vou colocar à vista também, né? E esses 10 microfones eu comprei a R$ 3.200. Foi um pagamento que eu fiz no Bradesco. A conta vai ficar negativa. Mas enfim, pagamento à vista. Pelo menos o estoque vai ficar acertado, né? O que eu poderia fazer é que foi uma compra a prazo. Vamos fazer isso, que aí eu vou pagar com o dinheiro que entrou das vendas. Vendo 5/2024. Vamos supor que... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Tá, agora sim, a data foi preenchida incorretamente. As vendas começaram no dia 31 de maio, então o pagamento vai acontecer no dia 4 de junho. Vai ser uma parcela, primeira parcela. Eu vou botar assim, ó, 1 de 1 parcela, que aí eu sei a quantidade de parcelas que foram feitas. Primeira, uma de uma parcela, vou botar assim, 30 dias. É isso. 1 de 1 parcela, 30 dias. Ou também botar aqui uma vírgula. Aí eu consigo usar essa observação aí para acompanhar as informações. Vamos lá. Agora sim, vamos ver se o microfone X ficou ok no estoque. Microfone X, perfeito, agora sim. Só que aqui a formatação não bateu. Quero ver essa formatação condicional. K9, o valor é superior a 0. Deveria estar verde. Ah, é que tem outra aqui. Eu vou ter que remover então. K39 e K43. Pronto. Concluído. Agora sim. E esse aqui é diferente. A regra é o contrário. E aqui está certo. Ponto. Ok, agora você tem um controle de estoque. Não sei o que aconteceu aqui. Por que deu essa borda. Vou ter que remover isso. Certinho, pronto. E aí você tem o controle de estoque, né? Aqui você vai ter o controle real. Por exemplo, se eu vier... eu quero saber no mês de maio só. Vamos lá, mês de maio. Então ele vai mostrar aqui essa situação. Deixa eu ver quando foi a compra. Foi em maio também. Todas as movimentações aconteceram em maio, então vai ficar a mesma coisa. Mas se eu, por exemplo, mudar aqui a data, ele já vai mostrar uma outra realidade, né? Que dentro desse intervalo só teve entradas, ou seja, foram compras realizadas. E aqui eu vou botar uma informação para ficar movimentação estoque. Vou botar assim, sei lá, só para ficar em formato de estoque do produto selecionado. E aqui eu também vou colocar uma seta. Deixa eu copiar ela aqui. E simplesmente colar. Pronto. E aí tem o controle de estoque. Claro que a desvantagem aqui é que eu vou ter que ir produto por produto. Isso para uma grande quantidade de produtos vai dar um belo de um trabalho, né? Que você teria que vir aqui um por um. Mas tem uma solução bem bacana, né? Que dá para aplicar para, né, estoques enormes ou produtos
que tem uma grande quantidade de itens, né? Aqui só tem 3, e que dá para fazer através de uma tabela dinâmica, que você consegue pegar a quantidade que entrou, né? Recebimento, pagamento, e a partir disso você consegue ter o saldo atual desses produtos, e aí você confere, esse produto tem poucas unidades, tem muitas unidades, né? Todas essas informações. Eu acho que eu vou fazer porque é bastante útil. Na maioria dos estoques, tá, vai ter aqui dezenas, centenas de itens, tá? Independente aí do tipo de comércio que você tenha, do tipo de negócio que você tem. Mas essa tabelinha aqui, ela é bastante útil, né, para você fazer controle específico. De um determinado produto, como é que tá? Chegou lá o seu fornecedor, ele vai te perguntar, tá, como é que tá o estoque do microfone? Qual deles? Microfone X PTO. O Y tá com o saldo negativo, então quer dizer que tem algum problema. O X eu ainda tenho 6. Né? Você vai olhando aqui pelo número, ele vai te perguntando, né? Você consegue acompanhar aqui bem fácil esse saldo de produtos ainda disponíveis. Mas se você quiser, por exemplo, vamos ver aí quais os produtos que eu preciso solicitar, porque eu vou fazer um pedido, né? Estou juntando dinheiro aqui para fazer um pedido. Inclusive você vai olhar o caixa aqui, tem R$ 3.914 aqui em saldo. Outro ponto importante, tá? Aqui você fez uma compra no dia 10/5 para pagar no dia 4/6. Vamos supor que hoje já é o dia 4/6. O que você vai fazer? Supor que hoje é o dia 4/6 e que você de fato fez o pagamento. Tá? Aqui eu vou até desmarcar a conta bancária. Então o que você vai fazer? Para sinalizar que você de fato fez o pagamento, né? Porque se você vier aqui nessa tabela pagamentos aguardando, tem 3.200 aqui aguardando. Então você vai vir aqui e marcar a data. Eu fiz esse pagamento no dia 4/6. O que acontece? O status desse pagamento vai mudar e você precisa selecionar uma conta, né, da qual você pegou o dinheiro para fazer o pagamento. Então, nesse caso, foi da conta Bradesco, 3.200, e o pagamento aconteceu no dia combinado. Então, o saldo vai atualizar. O saldo da sua conta, né, do Bradesco vai ficar negativo, porque você não tinha esse dinheiro lá, então entrou no cheque especial. Mas, de qualquer maneira, agora todos os pagamentos foram realizados e você não está devendo mais ninguém. Então, você vai ter uma clareza aqui no controle. Enfim, é isso que vai acontecer, né? Você vem aqui, realizado. Ou se também, por exemplo, eu não consegui pagar o valor todo no dia 4/6. Você vai ser obrigado a fazer o seguinte, né? Você vem aqui, o fornecedor é Beatriz, ou Pato, você prometeu pagar no dia 10/5, né? No dia 10/5 fez a compra, prometeu pagar no dia 4/6, tá? Vai colocar aqui, por exemplo, no dia 4/6 eu só paguei 2.500, ou seja, a diferença que ainda ficou é 700, né? Pagamento, valor 1/1, parcela 30 dias, pendente, vou colocar assim, valor que ficou pendente, valor, ponto, valor que ficou pendente, pronto. E aí você vai lançar aqui, mais uma vez, um lançamento. Lembrando que aqui você não vai botar a descrição do item, é só a cobrança mesmo, sinalizando que esse pagamento está aguardando. Aqui ainda funcionou porque estamos no dia 31, né? Então vou mudar aqui a data, colocar dia 30 e aqui também sinalizar que foi feito dia 30. Então aqui naturalmente vai aparecer em atraso, né? Está atrasado esse pagamento. E aqui
também, né? Você tem um pagamento atrasado, mas em qualquer maneira você fez o pagamento aqui realizado e o seu saldo na conta Bradesco ele não está negativo nesse momento, ele não usou o cheque especial, né? Você está com saldo de R$ 50. Isso porque você pagou uma parte do valor, 2.500, né? E o restante aqui está em atraso. Digamos que você fez um pagamento parcial. Então você coloca aqui o valor que ficou pendente, põe uma observação para ter esse controle e saber que tem de fato algo atrasado aqui, um pagamento em atraso. Mas enfim, vamos lá para a tabela dinâmica para você poder acompanhar aqui o saldo dos produtos e ver como que está a situação. Eu vou duplicar aqui, deixa eu pegar, eu vou duplicar essa planilha aqui, duplicar, estoque, vou botar assim, tabela estoque. Muito bem. Bom, aqui, isso aqui é praticamente um controle de gerencial também do painel, mas eu vou botar numa planilha à parte. Eu até poderia colocar aqui na parte inferior, mas vai gerar uma confusão, porque aqui tem várias larguras diferentes, então eu preferi aqui botar numa planilha à parte. Primeira coisa que eu vou fazer, né, acabar com esses dados todos, vou até excluir essas linhas. Precisar botar, eu vou adicionar mais 10 aqui, só para ter a informação. Aqui na parte superior também, eu vou botar, ao invés de fluxo de caixa, controle de estoque. Controle não, acompanhamento de estoque. E aqui está tudo certo. Vou excluir essas aqui, porque não faz sentido. Primeira coisa, tabela dinâmica, né? Você vai vir aqui, inserir tabela dinâmica, intervalo de dados. Vou colocar numa página existente. Eu quero colocar aqui, ó, a partir daqui. Essa é a referência da tabela dinâmica. E os dados, eles vão vir a partir da tabela de movimentação. Eu vou pegar aqui tudo. Então, C8 até o final. Tá? Tudo que tiver aqui, quero dar um OK, criar. Aqui ele criou a tabela dinâmica. E a partir disso, eu já consigo adicionar as linhas. E eu vou colocar descrição do item como a referência dessa linha. Na coluna, eu posso colocar a quantidade. Espera aí, não. Eu vou ter que colocar na linha também, cadê? E acabei excluindo descrição do item. Vou colocar também, deixa eu remover aqui. Colocar também a quantidade, cadê? Quantidade, aí ele vai mostrar a quantidade que tem. Eu não quero mostrar totais por enquanto. Aqui eu até posso colocar, deixa eu ver como é que fica. Isso. Repetir os marcadores, não. Perfeito, já tenho aqui as informações. Então, quantidade, microfone X, 1310. Só que essa quantidade, ela não... Quantidade decrescente, eu quero, na verdade, a soma e não os itens individuais, porque ele vai me puxar aqui cada uma das movimentações que teve, e não é isso que eu quero. Então, eu vou ter que botar, eu vou ter que colocar aqui, na verdade, uma fórmula, né? Vou vir aqui, adicionar, e colocar um campo calculado. Já vou fazer isso e mostrar como. Bom, aqui para facilitar o cálculo, né, tem a opção de botar um campo calculado, que eu defini aqui, mas a fórmula ela não tem o mesmo comportamento que teria uma fórmula em uma célula normal. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na tabela de movimentações e eu vou adicionar aqui uma coluna à direita, tá? Aqui eu não vou botar informação nenhuma por enquanto, mas eu vou botar uma fórmula condicional, na verdade é uma condicional, ifs, né? Ifs, vou selecionar aqui a célula M9, né? Na verdade eu vou
fazer o seguinte, para deixar tudo certo. If, dou Enter. Se essa célula for igual a pagamento, então eu vou aplicar uma função aqui. Então foi um pagamento, quer dizer que saiu do estoque o produto. Então eu vou fazer 0 menos a quantidade que saiu. Pronto. E se essa função aqui for ou se essa opção selecionada for um recebimento, vai ser diferente. Vai ser 0 mais a quantidade, na verdade é o contrário aqui, porque o pagamento quer dizer que entrou no estoque, então é mais. E se foi um recebimento, quer dizer que saiu do estoque. Então aqui está zerado, tá? Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V e arrastar aqui para ver se funcionou. Então toda vez que eu faço uma compra, né, fica positivo. E quando eu faço uma venda, fica negativo, quer dizer que saiu do estoque. Saldo. Saldo e é isso. Pronto. E aí, essa coluna eu vou ocultar porque ela não é útil aqui nessa movimentação. Mas em função dessa nova coluna, eu vou precisar regravar essa macro. Então eu vou remover, atualiza. E vou regravar a macro normalmente. Ctrl C. Vou vir aqui, adicionar uma linha acima, vou colar e fazer toda aquela movimentação que eu preciso fazer. Unidade, vou remover a regra. Quantidade está ok. Cliente também vou remover a regra. Data ok, realizado. Status, valor. Aqui remove a regra. Conta vou manter, aqui está ok, tudo certo. Bom, eu vou vir nessa aqui, apagando, apaga, a conta apaga, esse movimento aqui eu vou manter. Opa, na verdade era para manter. Valor vou apagar, fórmula mantém. As datas, só vou apagar o previsto. Cliente, quantidade, descrição do item e reposiciona aqui. Eu acabei esquecendo de ativar a macro. Muito bem. Então, viajei. Eu tenho que vir aqui gravar a macro, né? Então, Ctrl C novamente. Vamos repetir o processo para ficar bem claro. Ctrl V. Aqui não preciso fazer nada. Essa aqui eu vou remover a regra. Quantidade mantém. Nome da cliente, do cliente eu vou remover a regra. Tudo certo. Pagamento. Remove a regra. Conta mantém. Tudo certo. E aqui eu vou redimensionar ajustando aos dados. Perfeito. Então a ordem dos fatores não altera. O resultado. E aqui vai apagando. Vou manter a conta, Danis. Acho que é até melhor. Apaga o valor, realizado, previsto apaga, cliente apaga, quantidade, unidade, descrição e reposiciona. Vamos salvar. Número 9, salva. Nova macro sendo salva. Ok, tudo certo. Agora vamos lá, microfone X. Ou pode ser o Y. Vou colocar aqui unidades, foram 10 unidades. Também foi fornecedor, dia 10/5. Pagamento também foi realizado nesse dia, tá pago. 10 microfones Y. Vou colocar aqui 3.500. Foi um pagamento em dinheiro, compra à vista. Vou colocar assim, compra à vista. Ok, vou dar um Ctrl Alt Shift 9 para lançar a informação. Tá pago, tudo certo. Esse aqui que deu errado, vou apagar.
E agora sim eu vou vir para a minha tabela dinâmica, descrição do item, questão dos valores, vamos pegar aqui saldo, ele já vai colocar aqui o saldo para mim calculado, né? Porque a fórmula aqui é soma. Soma negativo com positivo, vai só calcular a diferença. Beleza? Então é isso aí, tá preenchido, né? Essa tabela dinâmica você pode aplicar alguns filtros, eu já vou colocar aqui, mas antes disso, eu vou aplicar a formatação condicional nessa coluna. Deixa eu voltar. Formatação condicional. Então, se o valor, eu vou colocar assim, maior que, vou colocar maior que 5, vai ficar nesse verdinho aí, quer dizer que, pô, tá tudo certo, o estoque tá abastecido, tem, né, tem tudo aí. Deixar black mesmo, tá ok, bold e dar um concluído. Próxima regra, o valor está entre, cadê? Está entre o 1 e 3, tá? Ele vai ter que dar uma sinalizada aqui, deixa eu botar um amarelinho, eu acho. Pronto. E se ele for menor ou igual a 0, ele vai ter que ficar vermelho, sinalizando que o estoque está zerado ou, né, acabou, né, tá negativo, tem algum erro. Quando tiver zerado, ele precisa de atenção. Eu vou colocar assim, vou botar mais uma regra aqui. O valor é igual a 0, ele vai ficar branco, porque pode ser que seja um produto que foi desativado, alguma coisa assim, então não faz muita diferença se está zerado ou não. Então, a regra aqui, a ordem importa na aplicação da regra. Então, ele basicamente ele vai testar essa regra, se não for verdadeira, ele vem para a próxima. Aqui ele encontrou uma regra verdadeira, ele já aplicou a formatação. Menor ou igual a 0, vou mudar aqui, menor que 0, que ele só pega se for zerado. E aqui você tem, né, informação dessa tabelinha aqui para trabalhar. Ok, então esse é o acompanhamento de estoque, tá? Ele é super simples, não tem muita função, além de acompanhar o seu estoque para saber o que é que está mais urgente para a compra. Então você pode utilizar aí da maneira que se achar mais interessante. E é um recurso extra, né? Porque nada impede você fazer o acompanhamento aqui pelo painel principal, que também funciona muito bem. Então, basicamente tem a descrição do item. Tá? Eu vou aqui aplicar um filtro, deixa eu adicionar aqui, adicionar um controle de filtro, e vai ser aqui para quantidade. Vamos supor que você queira selecionar um certo intervalo aí de quantidade. Intervalo de dados ele já está selecionado aqui, C7 até o O17, então ele pegou tudo aqui, então está tudo certo. Editar os controles de filtro. E a coluna que eu quero aplicar aqui, na verdade não é pagamento, e sim esse pagamento. Por que pagamento? Ele está buscando aqui. Entendi, ele está pegando aqui em cima. Então deixa eu mudar essa tabela, porque não é isso que eu quero. Não é C, é D. D, não é D também. Deixa eu ver qual é C. C8. Agora sim, eu acho que o intervalo estava incorreto. C8. Agora sim ele vai pegar o correto. Então eu vou vir aqui, saldo. Saldo ele não vai aceitar. Deixa eu ver esse filtro. Saldos, ok, tá certo. Ele vai pegar os saldos aqui. Não, mas não vai dar certo porque ele vai pegar os valores dessa tabela. E eu quero, na verdade, o saldo que está aqui. Então, isso não vai funcionar.
você pode fazer isso aqui. Vamos ver se o filtro se aplica. Vou alargar um pouco. Você pode vir aplicar o filtro por aqui. Então eu quero só valores, por exemplo, por condição. O menor que. Valores menor que 2. E aqui aplico, ele vai aplicar o filtro aqui tranquilamente. E fica fácil aqui você fazer uma seleção. Beleza? Então essa é a tabelinha, né? Um recurso adicional aqui que dá para trabalhar bem tranquilamente. Deixa eu dar um F5 só para recarregar. Ok, carregou certinho. E aqui eu vou excluir essa para não ficar atrapalhando. Aqui eu vou aumentar. Vai que o produto tenha uma nomenclatura maior. E aqui você faz o acompanhamento de estoque. À medida que você vai adicionando mais itens, né? Natural que você vai ter aqui uma quantidade maior. E fica mais dinâmico, mais interessante para acompanhar. E no mais é tudo por aqui, né? Como eu já mostrei, né? Tem os recursos que você precisa, início de data, movimentação de caixa no período selecionado, tá? Para cada uma das contas. Aqui é o saldo total. Como eu fiz um pagamento à vista, o saldo em dinheiro está zerado. E aqui o estoque para cada um dos itens que você lançou aqui na planilha de movimentações.